Bom dia, boa tarde e boa noite, gente, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Vê só, tá? Esse vídeo é referente à aula online, tá? E também o que foi visto por vocês no presencial, tá certo? A gente tá com foco agora, tá? Sobre oscilações onda e acústica. Antes, a gente viu a questão da revisão sobre o movimento circular uniforme, para vocês entenderem um pouquinho do que se vai tratar a partir de agora, tá? Então, quando a gente fala de oscilações, por exemplo, de ondas e acústica, as primeiras ideias que a gente tem sobre esse tipo de movimento de oscilação, tá? Que é o primeiro tópico que a gente vai estudar agora, são comuns a gente relacionar algumas coisas do cotidiano. Por exemplo, quando a gente fala das ondas sonoras, tá? Porque por movimentos vibratórios, eles são gerados e vão ser captados por nosso sistema auditivo. Então, esse tema e outros que vão ser tratados agora, tá? Relacionando o movimento periódico e os diferentes tipos de onda que esse tema, assim, por exemplo, das ondas sonoras, vai realizar, tá certo? Pessoal. Então, oscilação, o movimento oscilatório, é um tipo de movimento, tá? Especial que ocorre quando uma força ela vai atuar sobre o corpo, tá certo? De forma proporcional ao deslocamento desse corpo do seu ponto de equilíbrio, tá? Então, essa força, ela está sempre direcionada para a posição de equilíbrio do corpo, tá certo? Causando, não seria a palavra certa, mas fazendo com que esse corpo faça, tá? Um movimento de vai e vem, tá? Então, esse movimento de vai e vem vai ser ao redor da posição de equilíbrio, onde o corpo ele vai visar encontrar em ponto de equilíbrio que ele estava antes. Então, esse tipo de movimentação ele pode ser chamado de oscilação, periódico, vibração, harmônico, enfim, tá? Ele pode ter diversas denominações, tá? Exemplos de corpos que realizam um movimento oscilatório tem a questão dos pêndulos, as cordas dos instrumentos musicais, tá? A vibração dos átomos em moléculas ou em cristais, enfim, diversos outros corpos de sistemas podem realizar um movimento oscilatório, certo? Aí vai só, tá? Todo o movimento oscilatório é um movimento característico de vai e vem, realizado de forma simétrica, ou seja, de forma igual em torno da posição de equilíbrio. Mas se a gente está falando que ele é um movimento de vai e vem, então a gente tem que relacionar o tempo em que o corpo está realizando esse movimento de vai e vem. Então a gente diz que ele está realizando também um movimento periódico, tá? Que é todo movimento oscilatório que vai se repetir em intervalos de tempos iguais, tá? Então, quando esse movimento se repete em torno da posição de equilíbrio, que é um movimento de vai e vem, em intervalo de tempos iguais, tá? Em tempos regulares, a gente chama a junção da definição do movimento oscilatório com a definição do movimento periódico, movimento harmônico simples, que é o MHS, o famoso MHS. Então, o movimento harmônico simples, ele tem como conceito que vai estudar todo o movimento de vai e vem em intervalo de tempos iguais, tá certo? Então, aqui está aparecendo para vocês alguns sistemas
que tem um movimento oscilatório ou vibratório. Mas como todo tipo de movimentação, nos estudos de movimentação, a gente sabe que tem algumas grandezas que são bastante relevantes, tá certo? Para esse movimento, para se realizar esse movimento. Então, a gente vai estudar algumas delas, tá? No caso do movimento oscilatório, a gente tem três grandezas. Duas a gente estudou na revisão do movimento circular, tá? Que são período e frequência. Período, ele é representado, tá? Pela letra T, certo? E frequência, ele é representado pela letra F, tá? Todos dois, eles vão ter suas unidades de medida baseado, tá? Segundo o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, onde o período, ele sempre vai ser dado em segundos, certo? E a frequência, por sua vez, como ele está relacionado ao intervalo que o movimento, que o corpo está realizando, aquele movimento de vai e vem, então a frequência ela também tem que estar referente à unidade do período, do tempo. Então, por isso a frequência tem que ser dada em hertz, que significa ser rotações por segundo, tá? Pessoal, a outra grandeza relevante é a amplitude. Amplitude ela está relacionada à distância máxima que esse corpo tem antes de realizar o movimento de volta. Ou seja, a gente tem uma base, tá? E tem um corpo preso a essa base. Aqui ele está na posição de equilíbrio. A partir do momento que ele sofre a ação da força, ele vai realizar o movimento de vai e vem. Então, a amplitude é até onde esse corpo consegue chegar para realizar o movimento de volta. Tá certo? A amplitude, a sua unidade de medida é metros. Tá? Então, olha, para a gente saber a frequência e o período, a gente tem umas fórmulas para calcular, tá certo? A que aparecendo para vocês é relacionada ao período, tá? Então, T igual a F, um significa de oscilações completas que esse corpo realizou, tá? Esse número aí, ele pode variar a depender do que a questão esteja pedindo. A questão da frequência, como é que a gente obtém a frequência? A frequência sempre vai ser o inverso do tempo, do período. Então, a frequência a gente vai obter também da seguinte forma. F igual a 1 sobre T, onde 1 é o número de oscilações completas que o corpo realiza. Então, esse número pode variar a depender do que a questão está tratando. Então, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 450 e assim por diante, dependendo de quantas oscilações o corpo esteja realizando. Então, a partir desse número, a gente obtém a frequência dele. Tá certo? Pronto. Aí agora eu vou estar fazendo para vocês, certo? Um exemplo. Esse exemplo ele está na questão não, desculpe, está na página 128, questão 3 do livro, onde eles dizem o seguinte: uma lâmina flexível está presa de forma perpendicular, tá? A um suporte, de acordo com a figura ao lado, onde vai haver uma pessoa que vai puxar a extremidade livre da lâmina, soltando-a em seguida, fazendo com que essa lâmina comece a vibrar. Tá? Então, esse movimento de vai e vem, a gente diz que ele está realizando um movimento vibratório. Se a lâmina ela demora 4 segundos para realizar duas oscilações completas, então qual seria a frequência desse movimento? Então é o seguinte, basta a gente pegar, tá, a fórmula F igual a 1
sobre T, mas sabendo que a letra A da terceira questão, ele está pedindo em relação a duas oscilações completas. Então, a fórmula ela vai passar até a seguinte cara. Frequência igual a 2 sobre T. Então, a frequência vai ser igual a 2 sobre o tempo que a questão está fornecendo, que nesse caso é 4 segundos. Então, qual vai ser a frequência aí? A frequência, nesse caso, ela vai ser a partir da divisão de 2 por 4, que a gente obtém o resultado de 0,5 Hz, tá? Que significa rotações por segundo. Então, olha só, a frequência, tá? Ela é dada pela fórmula do número de oscilações dividido pelo tempo em que esse corpo está realizando o movimento vibratório. Mas como a letra A do terceiro está pedindo em relação a duas oscilações completas, então a gente tem que fazer a modificação no sentido, tá? Do número de oscilações, onde tinha esse 1, vai passar a ser duas oscilações. Então, vai ser 2 dividido por T. Como o tempo foi de 4 segundos, então vai ser 2 dividido por 4, e o resultado é a frequência desse corpo. Na letra B, a gente vai considerar o item anterior para calcular o período desse movimento. Só que aí, para a gente saber realmente o período desse movimento, a gente considera apenas uma oscilação completa. Então, o período ele vai ser dado, tá? Que é a letra B, a partir de T igual a 1 sobre F. Mas aí, a frequência que a gente vai utilizar é a frequência que a gente descobriu no item anterior, tá? Só que aí a gente quer saber o período apenas para uma oscilação. Então, T vai ser igual a 1 dividido por 0,5. Então, T vai ser igual a 1 dividido por 0,5, a gente tem o valor de 2 segundos. Então, vai ter essa seguinte cara aqui, tá certo? Então, pessoal, continuando, tá? A gente tem agora o estudo, tá? Do movimento harmônico simples, que a definição, certo? É a definição da junção do movimento oscilatório e periódico, tá? Que é onde cada movimento, esse tipo de movimento, ele vai se realizar em torno da posição de equilíbrio em intervalos de tempo iguais, ou seja, um movimento de vai e vem que realiza-se em torno da posição de equilíbrio do corpo, certo? Em intervalo de tempos regulares, que a gente chama de movimento harmônico simples. Em outras palavras, é a junção da definição de movimento oscilatório com o movimento periódico. A partir de agora, a gente vai ver alguns sistemas característicos do movimento harmônico simples e estudar como é que a gente obtém, por exemplo, o período para esse sistema. O primeiro que a gente vai ver é a questão do período do sistema massa e mole, tá? O sistema massa e mole é característico o seguinte, a gente tem uma base, tá? Onde essa base ele vai estar preso uma mola, tá? E preso a essa mola, a gente tem um corpo, certo? Então, há um movimento. Esse tipo de sistema é um tipo típico, tá? Do MHS, certo? Que é o sistema massa e mola formado por um corpo preso a uma mola, oscilando de forma periódica em torno da posição de equilíbrio. Então, a gente pode ter diversas situações com esse tipo de sistema. Eu vou listar para vocês 3 delas, tá? Um é quando esse sistema ele sofre uma distensão máxima ou uma amplitude, onde a gente está
esticando esse corpo ao máximo que ele chega. Então, ele está sofrendo uma extensão horária. Se eu estou esticando, ele vai fazer o movimento de volta comprimindo, certo? E a outra situação é quando esse corpo, por exemplo, esse da imagem que está aparecendo para vocês, ele está na posição de equilíbrio. Então, ele aí é uma das situações que se pode ter, certo? Que aí, a partir da ação de uma força, ele vai realizar um movimento de vai e vem, certo? Uma outra situação é quando esse sistema massa e mola, ele sofre uma compressão máxima, no sentido de que eu vou comprimir essa mola ao máximo para fazer com que ele saia desse seu ponto de equilíbrio, porém, esse corpo ele vai querer encontrar novamente a posição de equilíbrio, mas realizando o movimento contrário, ou seja, ele vai tentar esticar a mola para que o corpo chegue na posição de equilíbrio que ele estava antes, certo? Então, sempre nesse sistema, o movimento ele vai ser contrário o que ocasionou o deformamento da mola, ou seja, quando a mola ela é comprimida ou esticada, daí ele aplica no corpo uma força elástica. Essa força elástica a gente diz que é como se restauradora, tá certo? Então, quando a gente desloca esse corpo da posição inicial de equilíbrio, é preciso esticar ou comprimir, tá, a mola, que ao ser solta, ela tende a voltar à posição de equilíbrio e esse movimento se dá no sentido contrário ao deslocamento inicial, tá? Como eu disse a vocês. Então, nessas situações, é possível perceber que a força elástica, tá? Ela vai atuar como uma força restauradora que vai ser responsável pelo fato do corpo oscilar em torno da posição de equilíbrio. Então, a força elástica ela vai tentar fazer com que o corpo volte à posição de equilíbrio. Então, essa ação faz com que ele oscile, tá certo? Só que aí, para esse tipo de sistema, a gente tem outro jeito de calcular o período, tá? O período para um sistema massa em mola, ele pode ser calculado pela seguinte expressão que está aparecendo para vocês, tá? T é igual a 2 vezes π vezes a raiz de m dividido por k. Pessoal, no sistema massa em mola, a gente precisa considerar a força elástica, tá? Da mola e a massa do corpo, tá? A força elástica no sentido da constante de elasticidade da mola, que é representado pela letra K. Tá? Quanto menor a constante de elasticidade, mais flexível essa mola vai ser, tá certo? Ela também influencia na questão da movimentação oscilatória do sistema massa-mola. Tanto a constante de elasticidade, que é referente à mola, como a massa, que é referente ao corpo que está preso à mola. Então, se eu pegar esse sistema e mudar ele de lugar, tá? Mudar ele para um plano vertical, por exemplo, se ele estiver na horizontal, então o período que vai ocorrer o movimento, ele vai ser o mesmo, independente da situação em que ele esteja. O que vai alterar esse período é apenas a massa e a constante de elasticidade da mola, que pode influenciar no período do sistema massa e mola. Tá certo? Então, como a gente viu antes, também as unidades de medidas vão ser como base as unidades do SI, do Sistema Internacional, onde o tempo, o período em segundos, a massa em quilogramas e a constante de elasticidade em newtons por metro, tá certo? Vocês podem ficar se perguntando a questão do 2π. Como eu expliquei na revisão,
fundamental do movimento circular. A gente sabe que o movimento circular tem a tendência de ser uma circunferência. Sabemos também que o ângulo total de uma circunferência é 360, mas a gente precisa relacionar o deslocamento que esse corpo está fazendo, tá? A distância que esse corpo está realizando esse tipo de movimentação. Então, 360 graus em termos de deslocamento equivale a 2 vezes π. Por isso que a gente diz que o período vai ser dado por 2 vezes π vezes a raiz da massa dividido pela constante de elasticidade, certo? Então, é só, para essa questão, um exemplo que eu coloquei para vocês na sala de aula no presencial foi a 8º da página 131, tá? Onde diz o seguinte: um corpo preso a uma mola está inicialmente em repouso na direção vertical. Então, ao se deslocar da posição de equilíbrio, o corpo inicia um movimento oscilatório. Então, sabe-se que esse corpo ele tem uma massa de 2 kg, tá certo? E a constante de elasticidade ela é de 200 newton por metro. Então, calcule o período do movimento oscilatório. Então, a gente vai calcular através da seguinte fórmula: T igual a 2π vezes a raiz da massa dividido pela constante de elasticidade, tá? Então, a gente tem todos os dados necessários para calcular o período para esse tipo de movimento, certo? Pessoal, quando eu não pedir que a gente adote um determinado valor para π, certo? O valor de π sempre vai ser 3,14, a não ser que eu peça que vocês adotem o π como sendo, por exemplo, 30. Se eu pedir isso numa questão, então o valor de π para aquele momento, para aquele cálculo, vai ser 30. Mas se eu não vier essa referenciação para que seja adotado um valor para π, então o valor de π vai ser 3,14, tá? Então, 2 vezes 3,14 vezes a raiz de 2 dividido por 200, tá? Então, T vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a raiz de 0,01. Por quê? 2 dividido por 200, ele dá 0,01. Então, a gente precisa tirar a raiz desse número. Então, 2 vezes 3,14 vai ser igual... Não, desculpe, tá? T igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,1, que é o valor da raiz de 0,01, tá certo? Então, aí, a gente vai fazer a multiplicação desses três termos aqui, tá? 2 vezes 3,14 vezes 0,1, que a gente vai obter o valor de 0,6 segundos, tá? Então, isso a gente consegue responder a letra A do 8º. Já na letra B, ele está dizendo que, colocando esse sistema, tá? Em um plano com inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal e sem atrito, tá? O período do movimento aumenta, diminui ou permanece o mesmo? Justifique a resposta. Versão, nesse caso aí, tá? O período ele vai permanecer o mesmo, porque ele só vai depender da massa do corpo, tá? E da constante de elasticidade da mola. Ele não vai alterar com a mudança de situação, certo? Então, essa semana
E das outras que não teve a aula online, mas teve a aula presencial, foi visto isso, além da resolução de alguns exemplos em sala de aula, tá? Um deles foi o oitavo e a terceira questão do livro, certo? Então, dúvidas sobre esse assunto, vocês podem estar me procurando pelo WhatsApp ou pelo Classroom. No mais, aguardem só a questão das atividades para que vocês que estão online façam, certo? Sim, tem mais um aviso. A prova dessa unidade, ela vai ser no presencial, tá certo? Ou seja, vai ser impressa. Vocês que têm justificativa para ficarem de forma remota, é bom que seus pais compareçam na escola e assinem e comunique à gestão, à coordenação, que vocês não estão frequentando as aulas presenciais por tais motivos, tá certo? E que aí já deixa fomentado, porque aí a gente vai ver como é que vai ser feita a questão de vocês fazerem essa prova, tá certo? Então, qualquer coisa vocês podem estar falando comigo. Obrigada e até a próxima aula.